Você já se perguntou por que ainda não alcançou os seus objetivos até agora? Por que continua adiando aquele projeto, aquele sonho ou até mesmo a mudança que tanto deseja? Quantas oportunidades você perdeu esperando o momento certo? Quantas vezes você se disse, agora não, talvez amanhã, mas a verdade é que o amanhã nunca chega. 2025 é o ano da transformação, o ano em que você vai parar de esperar pelo momento certo, o ano em que você vai tomar as rédeas da sua vida e agir, o ano em que você vai parar de ter medo e começar a ir atrás dos seus sonhos, não importa quais sejam. O momento é agora. 2025 chegou e é hora de fazer acontecer. Não espere mais. O que você faz hoje define o seu amanhã. Vamos começar essa jornada de transformação agora. Agora que você sabe que o momento é agora, vamos entender o que tem te impedido de agir e como você pode superar isso, começando hoje mesmo. Olá, meu nome é Dr. Rafael Medeiros, psicólogo formado pela USP de São Paulo, e eu estou aqui para conversar com você sobre algo muito importante. Como você pode mudar a sua vida agora, ainda em 2025? Eu sei o quanto é fácil ficar preso na rotina, adiando os sonhos e esperando o momento perfeito que muitas vezes nunca chega. Talvez você se reconheça nas palavras que eu acabei de dizer. Todos nós, em algum momento, deixamos de fazer algo que sabíamos ser importante. Seja aquele projeto que ficou no papel, o sonho de começar a se exercitar ou a vontade de mudar um hábito que não nos faz bem, e de repente os dias viraram semanas, meses e o tempo passou. Por que isso acontece? A procrastinação e o medo são dois dos maiores inimigos do nosso progresso. O medo do fracasso, da crítica ou até mesmo da mudança pode nos paralisar, e a procrastinação muitas vezes nasce desse medo. A gente adia, esperando o momento certo, o melhor momento, mas no fundo sabemos que nunca será o suficiente. E esse ciclo vai se repetindo. Eu estou aqui para te lembrar de uma coisa. Todos nós temos o poder de mudar. A chave para essa mudança está dentro de você. Não importa onde você está agora ou o que você já fez ou deixou de fazer até aqui. O importante é que a partir deste momento, você pode dar o primeiro passo em direção ao seu novo caminho. A mudança começa quando decidimos não mais esperar. Você tem dentro de si a força para recomeçar. Procrastinação e medo, eles não precisam mais ter controle sobre a sua vida. O controle agora está nas suas mãos. E o melhor de tudo é que você pode começar a agir hoje mesmo. Eu estou aqui para te ajudar a dar esse primeiro passo. E mais importante, para te mostrar que você pode continuar mesmo nos momentos difíceis. Porque é assim que transformamos o medo e a procrastinação em força e ação. Vamos juntos nessa jornada. Agora que entendemos por
que procrastinamos e temos medo, vamos explorar como podemos superar esses obstáculos e começar a agir em direção aos nossos sonhos em 2025. Agora que entendemos que a procrastinação e o medo podem paralisar nossos sonhos, é hora de dar um passo para frente. Neste vídeo, eu vou te ajudar a entender o que é a procrastinação, por que ela acontece e, o mais importante, como superá-la de uma vez por todas. Primeiro, vamos entender o que é procrastinação. Ela não é apenas uma questão de preguiça ou falta de disciplina. Procrastinação é um mecanismo que está muito ligado ao nosso medo, à falta de clareza nos nossos objetivos ou até mesmo ao perfeccionismo. E em muitos casos ela nasce da sensação de sobrecarga, do medo de errar, de falhar no meio do caminho. Mas não se preocupe, porque a procrastinação não precisa ser uma sentença definitiva para os seus sonhos. Ela é algo que pode ser superado, e é exatamente sobre isso que vamos conversar aqui. Este é o seu momento. 2025 chegou, e com ele a chance de dar o primeiro passo em direção ao que você realmente quer alcançar. Não importa se você tem medo de falhar ou se acha que já perdeu muito tempo. O que importa é que agora você tem o poder de transformar tudo isso. Este vídeo vai te dar ferramentas para começar. Vamos trabalhar juntos para transformar a procrastinação em ação. Você vai aprender como quebrar grandes objetivos em pequenas tarefas, como vencer o medo de falhar e como agir mesmo quando não se sente 100% preparado. Porque, no final das contas, o segredo para alcançar qualquer sonho é começar. Este é o momento para agir. Não espere mais, não adie mais. O futuro que você quer começa com o que você faz hoje. Vamos dar o primeiro passo agora. Agora que você entende o que é procrastinação e como ela age, vamos aprender as melhores estratégias para superá-la e começar a agir em direção aos seus sonhos em 2025. Procrastinação. Todos nós já passamos por isso. Mas você sabe o que realmente é procrastinar? Não é apenas preguiça, não é uma falha de caráter. Procrastinar é, na verdade, uma falha de foco. Quando você procrastina, não está dizendo a si mesmo que não quer alcançar seus objetivos. Pelo contrário, você até quer. Mas o que acontece é que, por diversos motivos, medo do fracasso, insegurança ou até falta de clareza sobre como começar, você acaba adiando o que precisa ser feito. E isso vai se repetindo, criando um ciclo vicioso. A procrastinação é uma resposta emocional. Quando algo nos gera ansiedade, medo ou sobrecarga, o cérebro tenta evitar esse desconforto, criando o impulso de adiar a tarefa. E muitas vezes, esse adiamento nos leva a sentir um alívio temporário, mas com o tempo, esse alívio se transforma em culpa, frustração e até mesmo em desânimo. O que você precisa entender
é que a procrastinação não é uma falha sua, mas sim um reflexo de como lidamos com o medo e a pressão. E o pior, quanto mais procrastinamos, mais difícil se torna enfrentar aquela tarefa, até que ela se transforma em algo ainda maior e mais assustador. Essa procrastinação, que parece inofensiva no começo, acaba tendo um impacto profundo na nossa vida, e ela afeta diversas áreas: nossos estudos, nossa carreira e até nossa saúde. No caso dos estudos, a procrastinação pode ser um dos maiores inimigos do sucesso acadêmico. Quando adiamos aquele trabalho ou revisão importante, a sensação de estar em atraso só aumenta. Isso gera mais ansiedade, mais procrastinação e, no final, compromete o nosso desempenho. Na carreira, o impacto é ainda maior. Procrastinar significa adiar oportunidades de crescimento, não cumprir prazos e muitas vezes perder a chance de se destacar. Quem procrastina constantemente pode ser visto como alguém desorganizado ou irresponsável, mesmo que a intenção não seja essa. E talvez o mais preocupante é o impacto na nossa saúde. A procrastinação nos leva a adiar cuidados pessoais, como exercícios, alimentação saudável e até check-ups médicos. Isso cria um ciclo de negligência consigo mesmo, que só piora com o tempo. A procrastinação não é um destino, ela é apenas um obstáculo e é possível vencê-la. O primeiro passo é entender como ela funciona e perceber que não estamos sozinhos nessa. Todos nós passamos por isso, mas a chave para superá-la está na nossa capacidade de agir, mesmo quando o medo e a insegurança tentam nos paralisar. O que você precisa saber é que você não está preso à procrastinação. Com foco, disciplina e pequenas ações diárias, você pode reverter essa situação e começar a fazer o que realmente importa. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Agora que entendemos o que é procrastinação e como ela afeta nossas vidas, vamos aprender a lidar com ela de maneira eficaz, para que você possa finalmente agir em direção aos seus sonhos em 2025. Agora que entendemos o que é a procrastinação e como ela impacta nossas vidas, vamos falar sobre as causas que a alimentam. A procrastinação não acontece por acaso. Ela é geralmente gerada por fatores emocionais e psicológicos que muitas vezes nem percebemos. E para superá-la, é preciso primeiro entender o que a está causando. O primeiro grande inimigo da ação é o medo. Medo de falhar, medo de ser julgado. O medo do fracasso muitas vezes nos paralisa. A gente adia e adia porque não quer se expor ao risco de errar. E o medo do julgamento? Esse é outro fator que impede muita gente de agir. Afinal, quem nunca pensou, e se as pessoas não gostarem do que estou fazendo? E se eu for criticado? O medo do fracasso e do julgamento cria uma sensação de insegurança
que nos faz adiar nossas ações, esperando que tudo esteja perfeito ou que de alguma forma o medo desapareça. O problema é que esse medo não desaparece, ele só cresce. Quanto mais adiamos, mais medo sentimos. E quanto mais medo, mais procrastinamos. E esse ciclo, como você pode ver, nunca nos leva a lugar algum. Outro grande causador da procrastinação é o perfeccionismo. Talvez você já tenha se pegado pensando: eu não vou começar agora porque ainda não estou pronto. Eu preciso de mais tempo, mais informações, mais recursos. Esse desejo de que tudo seja perfeito na hora certa, no momento ideal, é uma armadilha. O perfeccionismo, muitas vezes, nos impede de dar o primeiro passo, pois estamos constantemente buscando condições ideais que, na realidade, nunca vão acontecer. Perfeccionismo é, na verdade, uma desculpa para não agir. Você pode gastar horas, até dias, tentando alcançar a perfeição em algo que, no fim, pode não ser tão importante. A perfeição, muitas vezes, se torna uma desculpa para a procrastinação, porque o medo de errar torna-se maior do que a ação em si. A falta de clareza nos objetivos é outro fator que impede muitas pessoas de agir. Quando não sabemos exatamente o que queremos ou como chegar lá, o primeiro passo parece assustador. Muitas vezes temos uma visão vaga do que queremos alcançar, mas não sabemos o caminho para chegar até lá. E isso nos deixa paralisados, porque ficamos sem saber por onde começar. O que você precisa fazer é clarear seus objetivos. Defina exatamente o que você quer alcançar e divida em passos menores e mais gerenciáveis. Não espere ter tudo resolvido de uma vez. O segredo é começar com o que você sabe e ir ajustando no caminho. Por fim, a sensação de sobrecarga é um dos maiores motivos para a procrastinação. Quando a tarefa parece gigantesca e você não sabe por onde começar, fica difícil dar o primeiro passo. A quantidade de coisas que precisamos fazer e a pressão para resolver tudo de uma vez nos faz sentir como se estivéssemos sendo consumidos por tudo o que está por fazer. Isso cria uma paralisia emocional, onde a gente não sabe por onde começar e acaba não fazendo nada. A solução para isso é simples: comece pequeno. Quando uma tarefa parece muito grande, divida-a em pedaços menores. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez, foque no que é mais urgente ou no que pode ser feito agora. O importante é começar. Uma vez que você começar, a sensação de sobrecarga diminui e você vai encontrar mais clareza e foco para seguir em frente. Agora que você conhece as principais causas da procrastinação, fica claro que, para superá-la, precisamos trabalhar em cada um desses pontos. Vamos ver como podemos agir para combater o medo, o perfeccionismo, a falta de clareza e a sobrecarga, começando hoje mesmo. Agora que entendemos as causas da procrastinação, é hora de nos inspirarmos em pessoas que superaram esse obstáculo e alcançaram grandes feitos.
Essas histórias são provas de que, independentemente das dificuldades, é possível vencer a procrastinação e fazer acontecer. Vamos começar com o Steve Jobs, um dos maiores visionários da história. Antes de ser quem todos conhecem, ele teve que superar suas próprias inseguranças. Nos primeiros anos da Apple, Jobs estava constantemente lidando com o medo de falhar. Ele sabia o que queria, mas a pressão e o medo do fracasso o faziam adiar ações importantes. Ele procrastinava, adiando decisões cruciais para o futuro da empresa. Mas Jobs não se deixou dominar pela procrastinação. Ele entendeu que o medo do fracasso era apenas uma parte do processo. Ao invés de adiar, ele se desafiou a agir, mesmo sem ter todas as respostas. O que tornou Jobs tão icônico não foi sua perfeição, mas sua habilidade de agir mesmo com medo e aprender com cada erro. Hoje, ele é lembrado por sua capacidade de transformar ideias em realidade, não por evitar falhas. E quem poderia esquecer de Thomas Edison, o homem por trás da lâmpada elétrica? Edison falhou mais de 1000 vezes antes de finalmente inventar a lâmpada que mudaria o mundo. Ele poderia ter se deixado vencer pela procrastinação e pelo medo de falhar. Mas ao invés disso, ele usou cada fracasso como aprendizado. Quando questionado sobre suas falhas, Edison disse: "Eu não falhei. Eu apenas encontrei 10 maneiras que não funcionam." Esse espírito de persistência é o que o tornou uma das mentes mais inovadoras da história. E ele não teria chegado lá se tivesse deixado a procrastinação dominar seu processo. Essas histórias nos mostram que procrastinação, medo e falhas são comuns. O que realmente define quem alcança grandes feitos não é evitar falhas, mas a capacidade de agir apesar delas. Não importa o quanto você tenha medo ou o quão difícil o caminho pareça, o importante é começar. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é ele que começa a transformação. Agora que você conhece essas histórias inspiradoras, está na hora de colocar isso em prática. Vamos ver como podemos aplicar essas lições para começar a vencer a procrastinação em nossas próprias vidas e alcançar os nossos próprios objetivos. O medo de começar. Esse é um dos maiores obstáculos que todos enfrentamos ao longo da vida. Todos nós já sentimos aquela sensação de paralisia diante de um novo desafio. O medo de falhar, de errar, de não ser bom o suficiente. É normal sentir isso, mas o problema é quando esse medo começa a controlar nossas ações e nos impede de dar o primeiro passo. O medo de errar é um dos maiores vilões do sucesso. Quando você pensa naquilo que deseja conquistar, seja um novo projeto, uma mudança de vida ou até mesmo um simples hábito novo, o medo de errar faz com que a mente crie barreiras, imaginando todos os piores cenários.
a voz interna começa a questionar: e se eu não for bom o suficiente? Ou e se eu falhar no meio do caminho? Esse medo nos paralisou de muitas maneiras, mas o que precisamos entender é que errar não é o fim. Na verdade, errar é uma parte fundamental do aprendizado. Quando o medo de falhar se torna maior do que a vontade de tentar, perdemos a chance de crescer e evoluir. O medo de começar nos impede de fazer algo que poderia mudar nossa vida. É importante que você saiba que o medo de começar é completamente normal. Qualquer pessoa que já alcançou algo significativo passou por esse medo. A diferença entre quem alcança seus objetivos e quem fica estagnado está em como lidam com esse medo. A chave aqui é não deixar que o medo controle suas ações. Todos nós sentimos o medo no início. O importante é seguir em frente apesar dele. Lembre-se, o simples ato de começar já é um grande passo. Não espere pela perfeição, não espere estar 100% preparado. O mais importante é o primeiro passo. Ele é o que vai abrir as portas para o resto da jornada. Vamos falar de alguns exemplos de pessoas que enfrentaram esse medo inicial e ainda assim conseguiram alcançar grandes feitos. Pense em Thomas Edison, por exemplo. Ele tentou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Cada falha, cada erro foi uma oportunidade de aprendizado. Mas ele só conseguiu porque, apesar do medo do fracasso, ele deu o primeiro passo. E é claro que não podemos esquecer de Steve Jobs, que passou por altos e baixos ao longo de sua jornada. Ele foi demitido da empresa que ele mesmo fundou, mas isso não o impediu de continuar. Ele enfrentou o medo do fracasso inúmeras vezes, mas sua coragem foi o que o levou de volta ao topo. Essas pessoas, assim como todos que alcançam sucesso, tiveram que enfrentar o medo de começar. O segredo não está em eliminar o medo, mas em aprender a agir apesar dele. O medo é uma parte do processo de crescimento e não um sinal de que você não está pronto. A boa notícia é que você não precisa esperar pelo momento perfeito para começar. O segredo é agir agora, mesmo com o medo. Você pode não ter todas as respostas, mas isso não importa. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é ele que vai te levar para o próximo nível. Então, o que você está esperando? Você já tem tudo o que precisa para começar. O primeiro passo pode ser pequeno, mas ele é poderoso. Não deixe que o medo de errar seja maior do que sua vontade de tentar. Agir agora é a chave para o sucesso. Agora que sabemos como o medo de começar pode ser superado, vamos aprender a usar o medo a nosso favor, transformando-o em combustível para a ação. O próximo passo é mais simples do que você imagina e eu vou te mostrar como dar ele. Todos nós já enfrentamos o medo. Ele está presente quando nos deparamos com algo novo, com algo desconhecido. O medo é natural, mas o que realmente define quem somos é como reagimos a ele. Hoje, vamos aprender como vencer o medo e usá-lo a nosso favor para alcançar grandes feitos.
o medo de falhar, o medo do desconhecido, o medo de ser julgado. Esses medos podem ser paralisantes, mas é importante entender que todos que alcançaram algo grande tiveram que enfrentar seus próprios medos. O segredo está em como lidamos com ele. Veja, por exemplo, Oprah Winfrey. Antes de se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo, Oprah enfrentou o medo de ser rejeitada e a insegurança sobre seu próprio valor. Ela começou sua carreira enfrentando desafios imensos e recebeu muitas críticas ao longo do caminho. Ela foi demitida de um emprego como apresentadora de TV, mas não deixou o medo do fracasso a deter. Ela seguiu em frente e hoje é um ícone mundial. Ou pense em Walt Disney. Ele foi rejeitado por várias empresas e enfrentou enormes obstáculos financeiros antes de criar o império que hoje conhecemos. Walt Disney enfrentou o medo de começar e a dúvida de que seus sonhos poderiam realmente se tornar realidade, mas ele tomou ação passo a passo, apesar das dificuldades. Esses exemplos mostram que o medo nunca desaparece completamente. O que eles fizeram de diferente foi que decidiram agir apesar do medo. Eles não ficaram esperando até se sentirem 100% preparados. Eles simplesmente deram o primeiro passo. O que você precisa entender é que o medo é uma resposta natural ao desconhecido. Mas a boa notícia é que, ao tomarmos pequenos passos, conseguimos quebrar esse ciclo de paralisia. Cada passo dado, por menor que seja, nos dá mais confiança para seguir em frente. Você não precisa começar com grandes gestos. Não precisa ser perfeito ou ter tudo planejado. O segredo é dar o primeiro passo. Comece pequeno. Cada ação, por menor que seja, vai gerar mais motivação para a próxima. Por exemplo, se você quer se exercitar, comece com 10 minutos de caminhada. Se você quer escrever, comece com uma página. Cada ação, mesmo que pequena, faz uma grande diferença. O primeiro passo é o mais difícil, mas ele é também o mais importante. Uma das técnicas mais eficazes para superar o medo é a famosa técnica 5-4-3-2-1. Ela é simples, rápida e poderosa. A técnica 5-4-3-2-1 funciona assim. Quando sentir o medo de começar, pare e conte para si mesmo. 5 coisas que você pode ver ao seu redor, 4 coisas que você pode ouvir, 3 coisas que pode sentir, 2 coisas que pode cheirar e 1 coisa que pode saborear. Esse simples exercício desvia sua mente do medo imediato e te coloca em modo de ação. Essa técnica é uma maneira de tirar o foco do medo imediato e de concentrar a atenção no momento presente. Assim você cria o impulso necessário para agir sem hesitar. Lembre-se, o medo nunca desaparece completamente. Ele estará sempre lá, mas a chave para vencer o medo é agir apesar dele. Não espere pelo momento perfeito ou pela confiança total. Dê o primeiro passo, por menor que seja, e isso será o suficiente para quebrar o ciclo do medo.
Agora que você tem essas ferramentas para superar o medo e dar o primeiro passo, vamos explorar como transformar essa ação em hábitos diários que levarão você ao sucesso em 2025. Quantas vezes você já teve uma grande ideia, um sonho, algo que realmente queria alcançar, mas por algum motivo não agiu sobre isso? A ideia estava lá, clara na sua mente, mas não saiu do papel. Acontece com todos nós, não é? Ter uma ideia é o primeiro passo e é, sem dúvida, o ponto de partida para qualquer mudança ou realização. Mas a verdade é que sem ação, nada realmente muda. Como dizem, sem ação não há transformação. De nada adianta ter uma visão grandiosa se você não tomar as medidas necessárias para torná-la realidade. A diferença entre ter uma ideia e realmente agir sobre ela está no compromisso. Uma ideia é apenas um pensamento, um desejo, uma visão. Mas a ação é o que coloca esse pensamento em movimento. Muitas pessoas têm ideias brilhantes todos os dias. Mas o que separa as ideias que se tornam realidade das que ficam apenas no papel é a coragem e a determinação para agir. Veja, se você tem uma ideia, mas não age sobre ela, ela permanece apenas como uma ideia, um sonho não realizado. O simples ato de começar, mesmo que pequeno, faz toda a diferença. Cada ação, por menor que seja, cria movimento. E esse movimento é o que leva à transformação. Muitas vezes, o maior obstáculo não é a falta de ideias ou recursos, mas o medo de começar. Começar é a parte mais importante de qualquer jornada. E isso pode parecer difícil, especialmente quando o caminho parece longo ou incerto. Mas saiba disso. O primeiro passo é sempre o mais importante. Você não precisa esperar até estar 100% pronto ou sentir que tem tudo sob controle. A realidade é que nunca vamos nos sentir completamente preparados. A chave é agir mesmo quando não temos todas as respostas. Porque é começando que você aprende, que ganha experiência e que eventualmente progride. Cada passo, por menor que seja, te aproxima mais de onde você quer estar. E à medida que você avança, sua confiança cresce. A ação constante, mesmo que em pequenas doses, é o que gera o progresso. O progresso não acontece da noite para o dia, ele vem com consistência. A diferença entre quem alcança seus objetivos e quem não alcança está na persistência, na ação diária, mesmo que os resultados imediatos não sejam visíveis. O importante é continuar. E sabe o que acontece quando você age constantemente? Você começa a ver os resultados. Não acontece de uma vez, mas acontece. O mais importante é manter o foco, a disciplina e continuar fazendo todos os dias o que é necessário para alcançar o que você deseja.
Mesmo quando você sentir que não está indo rápido o suficiente, lembre-se, a ação constante leva ao progresso. E esse progresso é o que vai te levar até os seus objetivos, por mais distantes que pareçam. Então, lembre-se disso. Sem ação não há transformação. Não importa o quão grande ou pequeno seja o seu passo, o importante é começar. E ao agir de forma consistente, você verá sua vida se transformar. O primeiro passo é apenas o começo, mas é o que inicia tudo o que vem depois. Agora que você entende a importância da ação, vamos explorar como organizar e planejar suas ações para garantir que você está indo na direção certa. A transformação começa com a decisão de agir. Vamos em frente. Você já percebeu como pequenos hábitos diários podem moldar o seu futuro? Às vezes, pensamos que precisamos fazer grandes mudanças para alcançar nossos objetivos, mas na verdade, o segredo está nas pequenas ações que tomamos todos os dias. São esses hábitos diários que, ao longo do tempo, criam a transformação que tanto desejamos. Hoje, vamos falar sobre como criar hábitos de ação que vão te levar ao progresso passo a passo. A chave não está em dar um grande salto, mas em dar um pequeno passo todos os dias. E a boa notícia é que você pode começar agora, independentemente de onde está ou do que deseja alcançar. Os grandes resultados não acontecem de uma vez, mas sim através de pequenas ações que se acumulam ao longo do tempo. Quando começamos a adotar hábitos diários, não percebemos o impacto imediato, mas com o tempo, esses hábitos se tornam a base do nosso sucesso. Cada pequeno hábito diário é como uma gota d'água que com o tempo forma um rio. Não subestime o poder desses pequenos passos. Eles vão se acumular, vão criar consistência e finalmente vão te levar aos resultados que você deseja. Você não precisa começar com grandes gestos. Não importa quão pequeno seja o seu primeiro passo, o importante é começar e ser consistente. Todos os grandes feitos da história começaram com um simples, mas consistente hábito. Agora, a questão é como você pode criar esses hábitos e incorporá-los à sua rotina diária. O segredo é a simplicidade e a consistência. Escolha algo pequeno que você pode fazer todos os dias. Pode ser algo simples, como escrever uma página, estudar 15 minutos por dia ou até mesmo meditar por 5 minutos. Se você deseja melhorar sua saúde, comece com 10 minutos de exercício todos os dias. Se seu objetivo é aprender uma nova habilidade, comece com 10 minutos de estudo diários. O importante é que esses hábitos diários sejam pequenos e viáveis, mas que você os faça todos os dias, sem exceção. Ao fazer isso todos os dias, você vai começar a ver resultados. Pode não ser imediato, mas ao longo do tempo esses hábitos diários vão se acumular e resultar em progresso real.
Agora vamos falar sobre como planejar para garantir que você comece o ano com foco e direção. O planejamento é uma parte essencial do processo de criar hábitos. Sem um plano claro, fica mais difícil manter a consistência. O primeiro passo é definir suas metas para o ano. O que você quer alcançar? Depois, divida essas metas em pequenas tarefas diárias. Por exemplo, se o seu objetivo é ler mais livros, estabeleça um tempo fixo todos os dias para ler, como 20 minutos antes de dormir. E lembre-se, ao planejar, seja realista. Não sobrecarregue sua agenda. O segredo está na consistência, não na quantidade. Escolha uma ou duas tarefas diárias e as coloque em sua agenda como se fossem compromissos importantes. Ao fazer isso, você começa o ano com um foco claro e um plano concreto. Lembre-se, a transformação começa com os pequenos hábitos que você adota hoje. E, à medida que você vai incorporando esses hábitos à sua rotina, vai perceber que está criando não apenas sucesso, mas uma vida mais equilibrada e focada. Agora que você sabe como começar a criar hábitos de ação e manter o foco no seu planejamento, é hora de começar. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Porque o fracasso não é o fim. O fracasso é algo que todos nós tememos. Quando falhamos, sentimos que algo deu errado, que estamos longe de alcançar nossos objetivos. Mas o que muitas pessoas não entendem é que o fracasso não é o fim da jornada. Pelo contrário, o fracasso é uma parte natural do processo de aprendizagem. Fracassar não é cair. Fracassar é se recusar a levantar. E quando você escolhe se levantar, você escolhe aprender, crescer e seguir em frente. O fracasso é uma parte essencial de qualquer processo de sucesso. Ninguém, absolutamente ninguém, alcança grandes feitos sem ter passado por uma série de falhas ao longo do caminho. O fracasso é como um professor nos ensinando o que não funciona e nos mostrando o caminho para o que vai funcionar. O medo do fracasso muitas vezes nos impede de tentar, mas o que realmente precisamos entender é que o fracasso não é um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento. Cada erro traz consigo um aprendizado valioso, e é esse aprendizado que nos prepara para a próxima tentativa, mais forte e mais preparado. Olhe para figuras como Thomas Edison, um dos maiores inventores da história. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Cada falha para ele não era um fim, mas um passo em direção ao sucesso. Quando questionado sobre suas falhas, Edison disse: "Eu não falhei. Eu apenas encontrei 10 maneiras que não funcionam." Ele viu cada fracasso como uma lição, não como uma derrota. Edison nos mostra que o fracasso não é um sinal para desistir. Pelo contrário, é uma chance de continuar tentando. A persistência de Edison é o que o levou a ser lembrado como um dos maiores inventores da história. Walt Disney, outro exemplo clássico,
Foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Ele enfrentou múltiplas falências e rejeições, mas nunca desistiu de seu sonho de criar o império do entretenimento que conhecemos hoje. Ele acreditava que o fracasso não era um fim, mas uma oportunidade de recomeçar. O mais importante, ao falharmos, não é o erro em si, mas a nossa reação a ele. Todos nós, em algum momento, enfrentamos o fracasso, mas o que realmente importa é o que fazemos depois. Como diz o ditado: fracassar não é cair, mas se recusar a levantar. O segredo do sucesso está em se levantar após cada queda e seguir em frente com mais determinação. Não importa quantas vezes você falhe, o que realmente define o seu sucesso é a sua disposição de se levantar, de aprender com os erros e de continuar a jornada. Agora que você entende que o fracasso é uma parte natural do processo, a pergunta é: como você pode usá-lo a seu favor? Primeiro, pare de ver o fracasso como um fim. Veja-o como uma oportunidade de aprendizado. Quando falhar, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Cada erro traz consigo uma lição valiosa. Use o fracasso como combustível para seguir em frente. Reflita sobre os erros, ajuste suas estratégias e, mais importante, continue tentando. Lembre-se, o fracasso só é o fim se você decidir que ele é. Se você continuar, sempre haverá uma nova chance para alcançar o sucesso. O fracasso não é o fim da sua jornada. Ele é apenas um dos muitos passos necessários para alcançar o que você deseja. E a verdadeira chave do sucesso está em como você reage a ele. Se você se levantar, aprender e seguir em frente, o sucesso será inevitável. Agora que você entende que o fracasso não define quem você é, mas sim o que você faz depois dele, vamos explorar como aplicar essa mentalidade em sua vida e seguir em frente, sempre aprendendo e crescendo. Mudança de mentalidade. Todos nós já passamos por momentos difíceis. Às vezes tudo parece dar errado e o fracasso parece ser uma parede intransponível. Mas e se eu te dissesse que, em vez de ver o fracasso como um obstáculo, você poderia vê-lo como uma oportunidade para crescer? A verdadeira transformação começa quando mudamos nossa mentalidade. Mudar a maneira como vemos nossos erros e fracassos é a chave para a verdadeira resiliência. A mudança de mentalidade não significa ignorar os desafios, mas sim usá-los como degraus para alcançar nossos objetivos. E essa mudança de perspectiva começa com a compreensão de que o fracasso não é o fim, mas sim o início de um novo aprendizado. A primeira mudança de mentalidade que precisamos fazer é entender que o fracasso não é algo que deve ser temido, mas algo que devemos abraçar. Cada erro, cada tentativa falha traz consigo uma lição valiosa. A chave está em como respondemos a esses erros.
Em vez de nos sentirmos derrotados, podemos escolher ver esses momentos como oportunidades para aprender. Por exemplo, imagine que você tenha tentado algo pela primeira vez e não tenha obtido os resultados esperados. Você pode se sentir desanimado, mas ao invés de se entregar à frustração, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Cada erro pode ser um sinal de onde você pode melhorar, de como você pode ajustar suas estratégias e eventualmente alcançar o sucesso. Essa mudança de mentalidade de ver o fracasso como um trampolim para o sucesso é o que diferencia os que perseveram dos que desistem. Quanto mais você aprender com seus erros, mais forte e mais preparado você estará para os próximos desafios. Mudar a perspectiva é essencial para cultivar uma mentalidade de crescimento. Quando passamos a enxergar cada erro como uma oportunidade, a maneira como lidamos com os desafios muda completamente. O fracasso deixa de ser um fardo e se torna uma ferramenta de aprendizado. A prática de ver os erros como aprendizado começa com a intenção de melhorar. Não se trata de buscar a perfeição, mas de focar no progresso. Ao mudar sua mentalidade, você começa a ver as falhas como partes essenciais do processo, não como falhas de caráter. O simples fato de você refletir sobre cada erro e como pode melhorar é um grande passo para a mudança de mentalidade. A perspectiva de que os desafios são oportunidades fortalece a sua resiliência e te prepara para o sucesso. A resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente diante das dificuldades. Ela não significa não sentir medo ou frustração, mas sim continuar a caminhada apesar dessas emoções. A prática da resiliência está diretamente ligada à nossa capacidade de aprender com o fracasso e continuar em frente. Toda vez que você se levanta após uma queda, você está praticando a resiliência. Cada erro, cada obstáculo é uma oportunidade para você fortalecer seu espírito e sua determinação. A resiliência é o que transforma o fracasso em sucesso. Sem ela, a desistência seria mais fácil. Mas com ela, você consegue perseverar até alcançar seus objetivos. A resiliência não é algo com o qual nascemos. É uma habilidade que podemos cultivar com o tempo. E quanto mais você pratica, mais forte ela se torna. Cada vez que você se levanta, você está se tornando mais capaz de lidar com os desafios futuros. Lembre-se, o fracasso não é o fim da sua jornada. Ele é apenas um dos muitos passos necessários para o sucesso. Ao mudar sua mentalidade, ver cada erro como uma lição e praticar a resiliência, você estará mais preparado do que nunca para alcançar seus objetivos. O que importa não é a quantidade de falhas, mas o quanto você aprende com elas e o quanto está disposto a seguir em frente. Agora que você entende a importância de mudar sua mentalidade e como a resiliência pode ser a chave para o sucesso, vamos explorar como você pode aplicar essa mentalidade em sua própria vida
para alcançar o que sempre desejou. Estabelecendo metas para 2025, como definir metas claras e realizáveis, 2025 é um ano de novas possibilidades. Mas antes de embarcar em qualquer jornada, é essencial saber onde você quer chegar. O primeiro passo para alcançar seus objetivos é saber exatamente o que você quer conquistar. E para isso é fundamental estabelecer metas claras e específicas. Quando temos objetivos claros, temos direção. Mas sem um plano bem definido, mesmo os melhores desejos podem se perder no caminho. Neste vídeo vamos falar sobre como definir metas de maneira eficaz, usando uma metodologia comprovada chamada SMART, que vai te ajudar a ter um 2025 mais produtivo e com resultados reais. A primeira coisa que precisamos entender é que sem um objetivo claro, qualquer caminho serve. Se você não sabe exatamente o que quer alcançar, como pode saber qual direção seguir? Ter objetivos específicos ajuda a trazer clareza e foco, e sem isso é fácil se perder nas distrações do dia a dia. Metas claras e específicas são o combustível para a ação. Quando você sabe exatamente o que quer, você tem mais energia e motivação para trabalhar em direção a isso. Vamos ver como você pode definir essas metas de maneira eficaz. Usando a metodologia SMART. A metodologia SMART é uma ferramenta poderosa para definir metas. SMART é um acrônimo que nos lembra dos critérios fundamentais que qualquer meta deve ter para ser eficaz. Vamos ver o que cada letra significa. S de específica. Sua meta precisa ser clara e bem definida. Quero perder peso não é uma meta específica. Já quero perder 5 quilos em 3 meses é uma meta específica. Você sabe exatamente o que deseja alcançar. M de mensurável. Toda meta deve ser mensurável, ou seja, você precisa saber como vai acompanhar seu progresso. Quero estudar mais é vago. Quero estudar 30 minutos por dia, 5 dias por semana é mensurável, porque você pode acompanhar a quantidade de tempo que dedicou aos estudos. AD, atingível. Sua meta precisa ser realista. Defina algo que você possa realmente alcançar, considerando seus recursos e tempo. Se você nunca correu antes, uma meta de correr uma maratona no primeiro mês pode não ser atingível. Em vez disso, estabeleça metas progressivas, como correr 3 vezes por semana por 30 minutos. R de relevante. Sua meta precisa ser importante para você e alinhada aos seus valores. Pergunte-se: essa meta vai me levar mais perto dos meus objetivos a longo prazo? Uma meta que você realmente se importa com ela é mais fácil de alcançar. T de tempo definido. Sua meta deve ter um prazo claro. Quero perder 5 quilos, não é o suficiente, mas quero perder 5 quilos em 3 meses, estabelece um prazo.
criando urgência e foco. Um prazo ajuda a manter a motivação e a disciplina. Exemplos de metas para 2025. Agora que você entende a metodologia SMART, vamos falar sobre alguns exemplos de metas que você pode estabelecer para 2025. Lembre-se, suas metas devem ser pessoais e refletir suas próprias prioridades. Se seu objetivo é melhorar a saúde, você pode definir uma meta SMART como: vou caminhar 30 minutos todos os dias durante os próximos 3 meses. Essa é uma meta clara, mensurável, alcançável, relevante e com prazo definido. Para a carreira, uma meta SMART poderia ser: vou completar um curso online de marketing digital em 4 meses, dedicando 5 horas por semana. Essa meta é específica, mensurável e relevante para quem deseja avançar na carreira. E se você quer melhorar sua produtividade, uma meta poderia ser: vou planejar minha semana toda no domingo à noite, priorizando minhas tarefas para que eu possa ser mais produtivo durante a semana. Essa meta ajuda a criar hábitos organizacionais para alcançar mais em menos tempo. Agora é hora de você definir suas próprias metas para 2025. Lembre-se da metodologia SMART. Seja específico, mensurável, atingível, relevante e defina um prazo. O ano de 2025 pode ser o seu ano de transformação. Basta planejar suas metas com clareza e agir para realizá-las. Agora que você tem a ferramenta para criar metas claras e alcançáveis, é hora de começar a agir. Não espere o momento perfeito para começar, pois o momento perfeito é agora. Vamos dar o primeiro passo juntos. Como manter o foco e a motivação ao longo do ano? Você começou o ano com grandes objetivos, está cheio de motivação e energia, mas à medida que os dias passam, é normal que essa energia comece a diminuir. A motivação começa a cair, a rotina começa a pesar e o foco começa a se dispersar. A boa notícia é que, com algumas estratégias simples, você pode manter o foco e a motivação ao longo de todo o ano sem perder a direção. Neste vídeo, vamos falar sobre como manter o foco, mesmo quando a motivação começar a cair, e como pequenas vitórias podem fazer toda a diferença para manter o ritmo ao longo do ano. O foco é a chave para alcançar qualquer meta, mas é fácil se perder nos obstáculos do dia a dia. Quando começamos a trabalhar em direção aos nossos objetivos, a motivação geralmente está no topo, mas à medida que o tempo passa e as dificuldades surgem, a motivação natural começa a diminuir. O que precisamos fazer então é manter o foco. A diferença entre quem alcança seus objetivos e quem não alcança está na capacidade de manter o foco mesmo quando as distrações surgem. O segredo não é esperar pela motivação, mas cultivar o foco diário e o comprometimento com seus objetivos. A motivação é poderosa, mas ela não é constante. Por isso, é importante ter estratégias para manter o foco quando a motivação começar a cair.
Aqui estão algumas maneiras práticas de fazer isso. Primeiro, crie um ambiente favorável para o foco. Organize seu espaço de trabalho. Elimine distrações e estabeleça um ambiente que favoreça a produtividade. Quando seu ambiente está alinhado com seus objetivos, é mais fácil manter o foco. Outra dica é dividir suas grandes metas em pequenas tarefas diárias. Isso evita que você se sinta sobrecarregado. Quando você se concentra em pequenas vitórias diárias, o progresso se torna mais tangível e menos assustador. Lembre-se, um passo de cada vez é o suficiente. Não se preocupe com o resultado final o tempo todo. Concentre-se no que você pode fazer hoje e veja o progresso diário como uma vitória, como recompensar-se ao alcançar metas. Uma das melhores maneiras de manter a motivação alta ao longo do ano é celebrar suas pequenas vitórias. Cada meta que você alcança merece ser comemorada, pois é um passo importante em direção ao seu objetivo maior. A recompensa não precisa ser algo grande. Pode ser algo simples, como dar a si mesmo uma pausa ou fazer algo que você goste depois de atingir uma meta. Isso cria um ciclo positivo de recompensa e motivação. Comemorar suas pequenas vitórias mantém sua motivação em alta e lembra você do quanto está avançando. Cada pequeno passo é um degrau a mais na escada do sucesso. Manter o ritmo com pequenas vitórias. Às vezes, a jornada parece longa e a motivação pode sumir. Mas é aqui que as pequenas vitórias entram. Elas são o combustível que mantém o ritmo. Mesmo quando os grandes resultados ainda não apareceram, o importante é celebrar o progresso contínuo. Quando você se foca nas pequenas vitórias, você mantém o ritmo. Cada pequeno progresso, cada meta diária alcançada, te aproxima do seu objetivo maior. E isso mantém a motivação e o foco vivos ao longo do ano todo. O segredo para manter o foco e a motivação ao longo do ano está em encontrar maneiras de se manter comprometido, mesmo quando a motivação começar a cair. Divida suas metas, recompense-se e celebre cada vitória, por menor que seja. Com esse foco constante, 2025 será um ano de grandes conquistas. Agora que você sabe como manter o foco e a motivação, vamos dar o próximo passo juntos. Com planejamento, dedicação e as ferramentas certas, você pode alcançar tudo o que deseja. 2025 é o ano da mudança. Agora, mais do que nunca, é o momento para agir. O tempo vai passar de qualquer forma. O que você fará com ele? Você pode continuar adiando seus sonhos, ou pode começar agora a criar a vida que sempre desejou. Não importa onde você esteja agora. O importante é o que você vai fazer a partir deste momento. Lembre-se das principais dicas que discutimos: vencer a procrastinação, enfrentar o medo de falhar e começar com pequenos passos. Cada um desses passos é uma maneira de transformar o medo do fracasso em aprendizado e crescimento. É normal ter medo, é normal duvidar de si mesmo,
Mas, ao invés de permitir que o medo nos paralisasse, devemos usar ele como combustível para agir. O medo não é um inimigo. Ele é um sinal de que estamos em território novo, pronto para aprender e crescer. Agora é a hora de dar o primeiro passo. Não espere por um momento perfeito. Pegue uma folha de papel e escreva o que você quer alcançar até o final de 2025. Seja específico, defina suas metas e se comprometa a alcançar essas metas todos os dias. E o mais importante, dê o primeiro passo ainda hoje. Não importa o tamanho do passo. O que importa é que você comece. Cada pequeno progresso leva a uma grande transformação. Não espere até amanhã, não adie. O futuro começa agora. O momento de agir é agora. A mudança começa quando você decide que está pronto para agir. E a decisão é agora. O futuro é seu. E tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Eu quero te agradecer por estar aqui hoje, por se comprometer com sua transformação. O que você faz hoje vai moldar o seu amanhã. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Compartilhe esse vídeo. Inspire outras pessoas a também reagirem em 2025, a começarem agora a darem o primeiro passo. O futuro começa hoje. A decisão é sua. Vamos juntos nessa jornada de transformação. 2025 é o nosso